Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Chegai-vos a Deus. Um texto apenas não está dentro da mensagem, mas o Senhor tocou meu coração. Provérbios 17, o verso 22. Provérbios capítulo 17, o verso 22. Assim nos diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Que lindo, não é? Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ainda há pouco mesmo eu estava me sentindo, antes de vir para cá, cansado, abatido. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, e o derramamento de unção foi tremendo, e o coração ficou alegre. Está aí um bom remédio, né? Quem acha que o irmão Edson não acredita no poder de Deus, está enganado. Eu creio sim no derramamento de unção, na ação do Espírito Santo. Eu creio assim, na unção que cai do céu, que é despejada do céu. Aquela que é tocada a fogo pelo homem, essa eu não acredito. Mas quando a gente pode realmente ter o coração alegre pela presença do Senhor, é algo indescritível. Mas vamos à mensagem de hoje. Ela está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, como é bom o Senhor estar em Tua casa, Senhor, Te adorando, entoando louvores, Te buscando. E agora, Pai, nós estamos felizes porque vamos ser alimentados com a Tua palavra, que é vida para nós, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo zelo, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, meu Pai, através de Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações, que o homem aqui desapareça, para que somente o Senhor venha a brilhar em nossas vidas. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém. O Senhor, Ele realmente nos ama. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida disso, do quanto Deus nos ama. A irmã Dalmira falava há pouco, lembrando o jardim do Éden. Ele nos colocou num jardim, Ele criou o homem e nos deu o melhor da terra para nós. E a palavra diz em Gênesis que o Senhor todo dia vinha procurar Adão, estar com ele. Nós somos a obra-prima da criação, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Será que Ele nos ama? Será que Ele quer estar junto de nós? Será que Ele quer
estar o tempo todo conosco. Mas lá, o pecado entrou no mundo por causa do homem. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. É uma barreira que nos impede de chegarmos perto do Senhor. Quando você ama alguém, você não quer estar juntinho daquela pessoa? Tão bom, né? Os namoradinhos, então, parece dois pombinhos juntinho. É bonito ver. Quando a gente ama a outra pessoa, a gente quer estar junto. Imagine o amor de Deus por nós. Quanto Ele nos ama tanto, que a palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. E a palavra de hoje nos diz: chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. E qual será a consequência deste ato? Na mesma hora, ele diz: chegai-vos a Deus, que se você fizer isso, qual a consequência? E ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, é uma exortação, é um estímulo. Chegai-vos a Deus. Você quer ter Deus bem pertinho de você? Quer? Quem não gostaria de ter Deus juntinho? Mas primeiro você tem que eliminar o que está te separando de Deus. Nós vimos que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Nós temos que primeiro eliminar o pecado. Mas não basta também só isso. Nós vamos ver nesta noite que é preciso dar alguns passos também para nos chegarmos até Deus. Quais são esses passos? Primeiro passo: vontade. Tem que ter vontade de se achegar a Deus. Por que é preciso vontade para que uma pessoa possa achegar-se a Deus? Amados, quando Deus nos criou, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio, que é a nossa vontade, a nossa capacidade de escolhermos o que queremos fazer. Nós temos o livre-arbítrio. Isto é, com capacidade e direito de escolha. Portanto, com isso, se Deus nos deu esta capacidade, nós sabemos que Deus não força ninguém. Nada é da força ou da violência. Deus não nos força. Que Deus maravilhoso, que amor maravilhoso. Ele nos ama e nos dá a liberdade de escolher se queremos amá-lo ou não. Veja, por exemplo, o que Josué disse ao povo de Israel, em Josué capítulo 24, versículo 15, acompanhe na sua Bíblia. Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, está aí a liberdade, a capacidade de escolha. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas o que é que ele disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei. Nós temos esta capacidade de escolha. Qual é o Deus que você quer servir? Você quer servir ao Deus de Israel? Ou você quer servir ao Deus dos amorreus? Ao Deus do dinheiro? Ao Deus do luxo? Ao Deus do mundo? Escolhei.
Deus quer que todos se acheguem a Ele, porém de modo espontâneo, nada pela força. Ouça o que dizem os textos seguintes. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor, mas como? Com alegria. Não adianta querer servir ao Senhor com tristeza, contrariado. Ou a gente serve ao Senhor com alegria, ou então não serve, com espontaneidade. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. E Josué novamente, Josué 22, verso 5, Josué alerta: tende cuidado, porém, de guardar com diligência, com cuidado, com atenção, mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, que ameis ao Senhor vosso Deus. Esse é o mandamento, é o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, olha que lindo, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Eu destaquei no texto e vos achegueis a Ele, porque é o nosso texto base de hoje. Nós estamos trabalhando Tiago 4:8, chegai-vos a Deus. Na sua opinião, você acredita que há pessoas que não sentem vontade de achegar-se a Deus? Você conhece alguém assim? Na minha opinião, infelizmente, tem muita gente que não quer se chegar a Deus. Você pessoalmente tem tido o desejo de achegar-se mais e mais a Deus? Qual tem sido o seu desejo? Eu confesso que a cada dia que passa, maior a minha vontade, maior o meu desejo de buscar ao Senhor. Quanto mais experiência eu estou tendo com Ele, maior tem sido a minha vontade. Então, o primeiro passo nós vimos que é a vontade. Se você não tem vontade de se achegar a Deus, não vai chegar. Tem que ter vontade. O segundo passo é a renúncia. Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, verso 23, que você acompanha aí na sua Bíblia. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a si mesmo se negue, lembra o que? Renúncia. Negar os apelos da carne, renunciar aos apelos do pecado. A carne pende para o pecado, mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. Uma prova quanto à necessidade da renúncia para nos achegarmos a Deus está exatamente na segunda parte do versículo 8 de Tiago, capítulo 4, que é o nosso texto de hoje. Tiago, capítulo 4, verso 8. Eu li apenas a primeira. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Mas ele continua, e aqui vemos claramente a necessidade de renúncia. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que na verdade Tiago quer dizer com a recomendação purificai as mãos e limpai o coração? São duas expressões: purificai as mãos e limpai o coração. Bem,
A recomendação, purificai as mãos, chegar de mãos limpas, é um simbolismo. Simboliza o abandono dos males da carne, os males morais que o próprio Tiago nos relata no contexto deste capítulo 4 de Tiago, ou seja, purificai as mãos dos prazeres da carne. Vamos ver Tiago 4, verso 1, no contexto do mesmo capítulo, 4:1, que diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Está aí, ó. Os prazeres da carne, as guerras, as contendas surgem por causa disso. O homem vai em busca dos prazeres da carne, por isso surgem as contendas, as cobiças e invejas. Tiago 4, verso 2 e 3. Cobiçais, as cobiças e a inveja. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Olha a inveja aqui, ó. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. E ele explica, eu acho fantástico isso aqui. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. Tem duas coisas aqui. Ou não se pede, nós vimos na mensagem de terça-feira, que nós temos que pedir, e os pedidos são atendidos quando são para a glória de Deus. E aqui ele continua, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Lembra do exemplo que eu dei da moça que pediu que eu orasse pelo namoro dela? Quando eu fui saber, ela queria que eu orasse por um namoro que ela estava tendo com um homem casado. Isso é pedir mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Deus jamais iria atender uma oração nesse sentido. Deus iria atender um pedido maluco desse? Jamais. Deus vai ser glorificado nisso. Está entendendo quando é que Deus não atende? É dessa forma. E tem muita gente ingênua aí acreditando que é só pedir. A amizade com o mundo, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer ser amigo do mundo? É inimigo de Deus. O orgulho, Tiago 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos. É o orgulho, a soberba, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao orgulhoso, ao vaidoso, ao soberbo, mas Ele dá a graça a quem? Aos humildes. Aleluia! Realmente, estas são coisas das quais nós precisamos nos livrar plenamente, pois essas coisas, elas impedem a nossa real aproximação de Deus. Vamos ver na palavra, eu sempre tenho dito isso, mas eu quero mostrar na palavra, Isaías 59, verso 2, para você marcar aí, Isaías 59, verso 2, está aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Que coisa interessante. Eu estarei atento para ouvir a oração que se fizer neste lugar. Mas aqui há uma contradição? Não. Quando nós estamos pedindo de coração, estamos com as mãos limpas, Deus realmente nos ouve. A oração, o pedido é para que Deus seja glorificado, claro que Ele vai ouvir, mas aqui está num contexto de pecado. Os pecados encobrem o seu rosto. Se o pecado faz separação,
eles encobrem o rosto de Deus de nós, para que Ele não nos ouça. Como é que Ele vai ouvir a oração de um pecador? Primeiro é preciso o arrependimento. Quanto à recomendação, limpai ou purificai o coração, significa a purificação do nosso íntimo e a limpeza de todos os males que muitas vezes estão armazenados lá no íntimo do nosso ser. Pois, amados, na verdade, a mudança apenas externa ou superficial, não adianta você andar, mulher, com uma saia, o vestido comprido até os pés, andar com véu na cabeça. É uma mudança externa, não adianta nada disso, porque só a mudança externa não tem valor algum diante de Deus. Deus quer ver a mudança no nosso coração. Ele diz: tirará de nós o coração de pedra e dará coração de carne. Veja o que Jesus disse a respeito dos fariseus, em Mateus 23, versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É bom nós estarmos conscientes que somente com a ajuda do Espírito Santo é que poderá acontecer, amados, a verdadeira limpeza e a purificação do nosso pecado. E o Espírito Santo, para isso, o que é que ele usa? Ele usa a palavra de Deus. Quer ver? Vamos para a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Tem que mostrar na Bíblia. Pois fostes regenerados, está falando aqui de transformação feita pelo Espírito, regeneração. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, não, mas de incorruptível. Mediante o quê? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e permanente, ela dura para sempre, aleluia. E o terceiro passo e último é a firmeza. O texto de Tiago 4, verso 8, vamos voltar para o nosso texto, Tiago 4, verso 8, ele refere-se às pessoas que não têm firmeza da seguinte forma, ele diz: vós que sois de ânimo dobre, vós que sois de ânimo dobre. Eu fui olhar no original, no grego, o que significa isso aí, ânimo dobre. E é interessante, eu encontrei o seguinte, a palavra no original, ela quer dizer vacilante, incerto, é ânimo vacilante, ânimo incerto, ânimo duvidoso, ânimo de interesse dividido. Portanto, as pessoas que têm o ânimo dobre são assim, têm o coração dividido, são aquelas que servem ao mundo, embora finjam servir a Deus. Ou seja, uma parte do seu coração se volta para Deus, mas a outra parte se volta para o mundo. São aquelas que se mostram instáveis, aleluia, ou seja, tomam decisões hoje que prontamente são mudadas amanhã. Vacilantes, ânimo dobre. São aquelas que às vezes querem ser amigas de Deus, mas na verdade são mais amigas do mundo. E nós já vimos que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus não aceita, queridos, que tenhamos um coração dividido. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, 1 Reis 18, 21,
diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha aí, ó, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Deus não aceita um coração dividido. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. Ou você está com Baal, ou você está com o Senhor. Eis porque a firmeza, isto é, a firmeza na fé, a firmeza espiritual, a firmeza quanto à doutrina bíblica, é de fato um passo fundamental para que possamos nos achegarmos mais e mais a Deus. Nós vimos nesta noite que Deus quer que nos acheguemos mais a Ele. Chegai-vos a Deus. Nós vimos também que precisamos dar apenas 3 passos para alcançarmos o nosso objetivo. Aprenda esta lição, pense nela. Primeiro passo, você lembra? A vontade. Tem que ter vontade. Segundo, renúncia. Renunciar o apego às coisas do mundo. Renunciar a si mesmo. E o terceiro passo, ter firmeza de propósito. Firmeza naquilo que queremos. Deixar de servir o mundo para servir só a Deus. Com isso, você conseguirá, aleluia, achegar-se a Deus. E você sabe o que é que tem reservado para você como recompensa? Você pode até achar que é uma resposta simples, mas é a melhor resposta que eu posso lhe dar se você se achegar a Deus. Ele diz: chegai-vos a Deus, a recompensa é essa, e Ele se chegará a vós outros. Aleluia! Você não terá somente a bênção na sua vida, você vai ter na sua vida o dono da bênção, você vai ter todas as bênçãos que você quer. Chegue-se a Deus com vontade, com renúncia, com firmeza, e Ele se chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Programa Momentos com Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel,
Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Programa Momentos com Jesus.